Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com estas palavras, eu vos saúdo, desejando a todos um dia pleno de vitórias. Nós estamos aqui, pela graça de Deus, apresentando mais um programa Fé Perfeita, que em caráter especial estamos respondendo perguntas que nossos telespectadores nos fizeram. Nós temos recebido muitas cartas, e-mails e telefonemas onde as pessoas comumente fazem estas perguntas. Então, estamos respondendo para aqueles que nos perguntaram. Não estamos aqui mencionando o nome. Se você desejar, em qualquer momento, fazer uma pergunta e gostaria que fosse respondida através do programa da televisão, utilize o nosso site e os nossos telefones que são apresentados no final da programação. Hoje, lendo as Escrituras, aqui no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, o verso 1, o Espírito Santo, através de Paulo, usando a instrumentalidade de Paulo, diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Eu sei que isto pode ser aceitável hoje, mas, quem sabe, foi questionado quando estas palavras foram ditas. Tenho visto muitas pessoas que atestam serem seguidores de Cristo, mas a sua vida conta uma história completamente diferente. Era muito chocante ouvir um homem dizer: sede meus imitadores, sede meus seguidores, façam e hajam e vivam conforme o meu padrão de vida e de fé. Esta é a carta e esta era a posição de Paulo, porque sabia que a sua vida era, sem dúvida alguma, a imitação da vida de Jesus Cristo aqui na terra. A imitação no bom sentido da palavra. Ele era um seguidor de Cristo e, se você estivesse seguindo seus passos, certamente você estaria seguindo os passos do Senhor Jesus. Em alguns programas anteriores, nós já falamos sobre perguntas sobre a deidade, sobre batismo, sobre profeta, e no programa anterior, ou nos anteriores, nós falamos um pouco sobre usos e costumes. E hoje, ainda neste programa, eu gostaria de responder a pergunta de um telespectador que questionou sobre a questão de usos e costumes, por exemplo, sobre a questão do homem ter cabelo cortado, curto, e a mulher ter cabelo longo. E ele pergunta se o homem ter cabelo cortado e não ter cabelo longo, se não é apenas uma questão cultural. Eu quero, em primeiro lugar, dizer a você, amigo, que a Bíblia, ela não é um livro de código de éticas cultural. Ela é a expressão do caráter de Deus. Ela é um livro profético e um livro que vem com conselhos, e estes conselhos, se atendidos, você acertaria em cheio no gosto de Deus, em fazer a vontade de Deus. Por exemplo, antes de responder sobre a questão do cabelo, eu quero questionar sobre o que é Deus para a maioria das pessoas. Em primeiro lugar,
me parece que Deus é muito mais um serviçal, um escravo, do que um senhor. Ele não é senhor porque, se fosse senhor, ele seria servido. E, na verdade, você vai ver que as pessoas, de maneira generalizada, excetuando uns poucos, eles querem manipular a Deus através da sua maneira de ser, e eu acho isso uma coisa impressionante, porque o homem parece um voo de pica-pau, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está muito eufórico, outra hora está para baixo, está frustrado, está abatido, e se Deus fosse se deixar dirigir pelo comportamento do ser humano, uma hora moralista, outra hora depravado, essa é a condição do ser humano. Deus tem um caráter imutável. Se ele precisasse se modernizar, ele não seria Deus. Se ele precisasse se atualizar, ele não seria Deus. E se ele alguma vez falhasse, ele não seria Deus. Porque Deus é infalível, Deus é imutável e Deus tem um caráter único. E eu quero lembrar a você que nós é que precisamos nos sujeitar a Deus. Não é Deus que está precisando se sujeitar a mim, ao meu padrão, à minha maneira, ao que eu penso. Nós nunca deveríamos orar para mudar a mente de Deus, o que muitas pessoas querem fazer. Eles acham que com momentos que passam em oração, eles podem alterar o que está no programa, na mente eterna de Deus. Tentar levar Deus na conversa. E eu quero apenas lembrar a você que Deus, antes que você abra a sua boca para falar qualquer coisa, Ele sabe tudo a respeito da tua vida. Sabe como seria seu nascimento, conhece você, conhece o teu nome, sabe tudo a teu respeito. Então, antes de nós falarmos sobre qualquer coisa, sobre usos e costumes, nós primeiro vamos descobrir que Deus é Espírito e que este Espírito tem uma personalidade santa. Por isso ele é chamado de Espírito Santo, que não é uma terceira pessoa, uma doutrina católica falsa e que os evangélicos infelizmente abraçaram, porque se você ler um pouquinho a história, você vai ver que a expressão Espírito Santo ela aparece no Velho Testamento apenas 3 vezes, e você vai entender que nunca foi comum dos judeus comungar com a ideia de 3 pessoas. E a Bíblia diz que é dos judeus que vem a salvação. São João capítulo 4, verso 24. A ponto de quando Paulo perguntou aos apóstolos que eram judeus, que haviam sido batizados por João Batista, se eles haviam recebido o Espírito Santo quando creram, eles disseram, nós nunca nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Você vê? Então Paulo deveria ter perguntado, mas escuta, João Batista não ensinou vocês a respeito da terceira pessoa da Trindade? Olha, isso não existe. Então, estudando a história geral, você vai descobrir que o Espírito Santo era considerado pelos criadores da doutrina da Trindade como sendo o servo do Pai e do Filho. Isto é uma coisa tão feia e que mais tarde a Igreja Católica legalizou a criação do Espírito Santo com coigualdade ao Pai e ao Filho. A mesma coisa de querer colocar Maria no céu.
Estes são dogmas do catolicismo que são vergonhosos e eu estou chamando os nossos irmãos evangélicos a ter um pouquinho mais de sensibilidade aos ministros, não é? Para estudar a Bíblia e a história e sair desta ignorância, desta arapuca de Satanás, que é o conceito da divisão de Deus em três pessoas. Mas eu estou voltando aqui para falar sobre o Espírito. Deus tem uma personalidade santa. E esta personalidade é que vai dar ao ser humano o rumo de suas atitudes. Infelizmente, você talvez tenha esquecido que há um espírito que é chamado na Bíblia de Satanás. Ele é um espírito também. Ele é um espírito imundo. A Bíblia diz que se achou iniquidade nele. Então, olha, ele aqui tem desejo de fazer uma mulher ser prostituta, de fazer uma mulher ser fácil, sabe, de fazer um homem ser pervertido, de ter filhos, os filhos serem rebeldes e as pessoas não terem valor. Isto é tudo uma coisa que se chama diabo, sujo, mau. Ele não tem o menor escrúpulo. Ele transforma uma mulher em mãe de família pelas suas ações em prostitutas. Põe na boca de certas mulheres e de homens palavras tão obscenas e nojentas que não são dignas de serem repetidas e, no entanto, vive na boca de pessoas, inclusive chamadas e apelidadas de cristãs. Este espírito, ele é opositor a Deus. Tudo que Deus gosta, tudo que Deus expressa como verdadeiro e santo, ele vai procurar desvirtuar aquilo. Aqui, nas Escrituras, no capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios, se você ler isto no Espírito, você vai ver que o Espírito está dizendo aqui, que o comportamento do homem e da mulher com relação ao cabelo deveria ser uma coisa que honrasse ou desonrasse a Deus. De certa maneira honra e de certa maneira desonra. Mas antes de entrar no mérito da questão, eu gostaria de beliscar a sua consciência para um fato interessante. Olhe bem sua vida, mulher e homem que quer questionar esse assunto. Olhe bem para você num espelho agora. Vê se você tem coragem de deixar sua vida ser mostrada a outras pessoas desde o seu nascimento até agora. Observe que atrás das suas rugas, dos seus cabelos brancos, há tantos atos imorais e injustos e atos libidinosos, atos espúrios, atos praticados escondido, de mentiras, de roubo, de prostituição, de desonestidade, de ações hipócritas que você não gostaria que seus filhos, que sua mulher, que seu marido, que seus parentes e que a sociedade conhecesse, porque você gostaria que eles pensassem que você é uma pessoa muito séria e honrada. Pois é, Deus conhece cada uma das coisas que você praticou e muito mais do que conhece. Tem isto gravado, tem isto filmado, desde o seu nascimento. Agora, Ele é o único que pode pegar a fita da sua vida e cortar as partes negras e fazer uma edição e dar a você, então, a possibilidade de se apresentar sem aquelas coisas imorais e sujas e baixas da sua vida. Ora, o que você pensaria ou qual seria a sua atitude para com quem pode tirar da sua existência as coisas negras
que seriam capazes de te condenar e te mandar para o inferno centenas de vezes, inclusive o Papa, viu? Que usa dizer que é infalível. Eu só queria que a vida desse Papa fosse mostrada para vocês verem, servindo o exército de Hitler e as coisas que foram praticadas pela vida dele, como de todos nós, os mortais. Eu não estou aqui me excluindo, não. Eu estou aqui pregando um Deus que diz que pode pegar seus pecados e perdoar. Meu amigo, então, depois de ter a convicção de que o nosso passado e as coisas horríveis que já praticamos foi anulada, quer você questionar sobre cabelo ou quer você procurar fazer a vontade de Deus, viver de alguma maneira que possa honrar aquele que te tirou do inferno, que teve a capacidade de estender a mão e tomar você do caminho da perdição, apagar seus pecados e dar a você o que nenhum de nós merecemos, que é a vida eterna. Porque por merecimento eu mereço o inferno. E você também. Não tem nenhum homem bom aqui na terra, não. Bom é só Deus, e Jesus uma vez foi chamado de bom, e ele era Deus, mas estava nesta carne humana, como eu e você estamos, que não vale nada. E ele disse, por que você me chama de bom? Só existe um bom, que é Deus. Quer dizer, é este ser espírito que enche os céus e a terra e que tinha formado um corpo para vir aqui para dar oportunidade para mim e para você, para morrer em nosso lugar. Agora, depois que ele morreu, perdoou os nossos pecados, agora aparecem então os bonzinhos, os idealistas, né? Os cheios de mania e de gosto próprio e de presunção. Olha, o homem não tem capacidade nem autoridade para discutir com Deus, ponto nenhum, questionar absolutamente nada. Quem é você para questionar com o Eterno? Você, eu, o presidente da República do Brasil, dos Estados Unidos, nós não passamos de lombriguentos, fedorentos, cheios de pus. E o que é que você é para poder questionar com Deus? Então, pare um pouquinho, viu, doutor, viu, madame que está me assistindo? Nós não passamos de um monte de barro ambulante, de pus, de bactérias, de vermes. Isto é o que é você. E fede o hálito, fede as axilas podre. Agora, o Deus que vem e oferece a você um novo corpo, uma nova habitação, um lugar para viver eternamente, sem nenhum sofrimento, decepção, mágoa, frustração, diz para você, olha, vou te dizer, mulher, como é que eu gosto de mulher. Eu gosto de mulher, esse é o caráter dele, de cabelo comprido. E tem uma coisa, se você cortar a pontinha do seu cabelo, para mim você está com a cabeça rapada. E eu não gosto de mulher assim. Agora questione com ele. Diga para Deus que a prostituta da novela rapou a cabeça e que você vai seguir o exemplo dela e vai para o inferno com ela. Isto é que é. Porque Deus disse que é uma coisa que desonra a vontade de Deus, é uma mulher cortar o cabelo. Isto é uma coisa que nós precisamos entender. Agora, por favor, sabendo quão podres e quão falhos nós somos, será que não dá para viver feliz em fazer a vontade de Deus, deixando o seu cabelo crescer? Minha irmã, porque se você cortar, você vai adulterar o programa de Deus, a vontade de Deus, e você vai ser condenada como adúltera. Porque adultério não é simplesmente o fato de um homem se deitar com uma mulher fora do matrimônio. Se você colocar um pouquinho de leite
dentro de um balde de água, você adulterou a água. Ou vice-versa, se você colocar uma gota de água num litro de leite, você não tem um produto puro mais, você tem um adultério. Isso é o que eles fazem em tantas coisas aqui na vida. Então, eu estou aqui respondendo à pergunta do senhor telespectador, que pergunta se não é uma questão cultural, não, é uma questão da personalidade de Deus, como foi que Deus criou o homem, como ele quer que o homem se conduza e como ele quer que a mulher se conduza. Então, eu vou tomar a Bíblia. No capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz, no verso 6, ele diz, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Por favor, pegue aí o seu dicionário em casa, da língua portuguesa, e pegue a palavra tosquiar. Ô pastor que está me assistindo, ou você, membro, pegue aí. Tosquiar, no dicionário da língua portuguesa, quer dizer tocar nas extremidades e aparar as pontas. Isto é tosquiar. Então, não existe pecadinho e pecadão. Quando você quebra, não existe mentirinha e mentira grande. Quando você mente, você mentiu. Quando você tosquia, Deus te vê com a cabeça rapada. Esta é a mulher. No verso 14, Paulo diz, ou, olha irmão, não é questão de cultura não, ou não vos ensina a mesma natureza que é uma coisa desonrosa, que é desonra para o homem ter cabelo crescido. Pode ter. A igreja evangélica cheia de cabeludos, de homens com vontade de ser maricas, mulher, cheio de brinco, de tatuagens, de cabelinho amarrado e pastores fracos aceitam e dizem que é uma bênção, cheio de roqueiros com músicas profanas, que estão profanando o evangelho. Mas eu quero dizer aqui, por que que eles agem assim? Lembra que no início do programa eu disse que Satanás também é um espírito opositor a Deus? Aqui está, se na Bíblia a natureza de Deus fosse para um homem ter cabelo comprido, você ia ver o diabo fazer os homens cortar o cabelo. E se a natureza de Deus fosse para a mulher ter cabelo cortado, você ia ver o diabo fazer as mulheres terem cabelo comprido. Porque tudo que o diabo quer é contrariar aquilo que Deus tem em sua natureza. Ele é opositor a Deus. Agora, você que está me assistindo, veja de que lado você está. Qual é o espírito que está dirigindo a sua vida e te influenciando. Você diz, não tem espírito nenhum me influenciando, eu faço o que eu quero. Você está vivendo sobre a influência de espírito. Eu disse para uma senhora há poucos dias, com a cabecinha, cabelinho bem rapado, bem cortadinho, eu disse, a senhora nunca cortaria seu cabelo desta maneira se aquela lá do Rio, da novela, não tivesse cortado. A senhora não quer obedecer o padrão da Bíblia. A senhora obedece o padrão de uma prostituta que foi influenciada pelo diabo. Prostituta? Sim, prostituiu o programa de Deus. Então, eu vou terminar o programa, porque meu tempo acabou. Eu espero que esta explicação tenha satisfeito você. Você quer ser agradecido a Deus? Viva conforme a natureza de Deus para fazer a vontade de Deus. Se você quer fazer a vontade do diabo, que quer te levar para o inferno, aproveite, porque a fila já está grande, viu? Corra e entra na fila. Mas eu vou dizer aqui agora, terminando com o versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido, sem tosquiar, lhe é honroso, porque suas atitudes ou honram ou desonram a Deus.
Não desligue a televisão, não. Tenha coragem de enfrentar esses fatos. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Verso 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Quer discutir o assunto? Nós não discutimos, porque Deus não discute. Eu estou apenas falando e respondendo esta pergunta para o Senhor, porque é que nós cremos que o homem deve ter cabelo cortado e a mulher ter cabelo comprido, porque nós vivemos ou para agradar a Deus ou para fazer a vontade do opositor de Deus. Eu espero que você que esteja me assistindo, irmã, nunca mais ponha uma tesoura no seu cabelo. E você, homem, cabeludo, corte o seu cabelo, porque Deus não quer homens de cabelos compridos. Meu tempo acabou e se você quer um pouquinho agora de tempo com Deus, vamos orar. Talvez você tenha cortado o seu cabelo, talvez você tenha vivido com o cabelo crescido. Está na hora de pedir perdão para Deus e mudar de vida. Isto é uma coisa que o programa de hoje propõe e convida você a fazer. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu oro junto com as pessoas que estão assistindo este programa e que desejam viver para Ti. Talvez o pastor, o padre, não teve coragem de dizer estas coisas, porque são movidos por outro espírito. Mas agora a Tua palavra penetra nestes corações e eles se arrependem e pedem perdão e querem viver para Ti. Receba este arrependimento, esta oração. E eu oro que o Senhor salve e ajude as pessoas a encontrarem o caminho de volta para a eternidade. No nome de Jesus Cristo, te agradeço, Pai, por esta oportunidade de falar a Tua palavra a este povo. Para a glória do Teu nome, entrego esta audiência em Tuas mãos. Em nome de Jesus, Teu Filho, eu oro. Amém.